Olha, tem uma pergunta que é bem desconfortável, né? Como é que o mal consegue se vestir de bem? E não só isso, mas convencer muita gente. Hoje a gente vai destrinchar um ensaio bem provocador do Olavo de Carvalho que tenta responder exatamente isso. Vamos acompanhar o raciocínio dele passo a passo para entender a conclusão a que ele chega. E o autor já começa, assim, de cara, com um paradoxo. Ele coloca lado a lado duas organizações com missões que, se a gente lê no papel, parecem muito nobres. De um lado a PETA, que luta pelo tratamento ético dos animais, do outro o Khmer Vermelho, que prometia paz e uma sociedade justa. Poxa, quem seria contra isso, né? São objetivos super idealistas. Só que aí quando a gente olha os resultados, a história é bem diferente, pelo menos segundo o autor. Ele aponta que a PETA acabou sendo processada pela morte de milhares de animais que, em tese, ela deveria proteger. Já o Khmer Vermelho, bom, em nome daquela utopia, foi responsável por um genocídio de milhões de pessoas. Essa é a diferença brutal, sabe, entre a promessa e o que de fato aconteceu. É daí que parte toda a análise. E isso leva a gente direto para a pergunta central do ensaio. Como pode uma coisa tão destrutiva se apresentar e, pior, ser aceita por tanta gente como se fosse uma virtude? É esse o quebra-cabeça que o autor vai tentar montar para a gente. Então vamos para a primeira parte da resposta dele. O autor chama essa parte de a máscara do bem. E a ideia aqui é que não é só hipocrisia, sabe? É algo bem mais profundo. É como se fosse um mecanismo, tanto psicológico quanto filosófico, que vira os valores de cabeça para baixo. Ele argumenta que o que conecta esses dois exemplos, PETA e Khmer Vermelho, é um processo que ele batizou de inversão revolucionária. A lógica é a seguinte: você cria um discurso muito bonito, muito atraente, sobre um futuro maravilhoso. Isso cria uma espécie de fachada de virtude, sabe? E essa fachada fica tão poderosa, mas tão poderosa, que ela permite que coisas horríveis aconteçam. E o ponto-chave é esse: não é apesar do bem, é em nome do bem. Ok, mas como ele tenta provar essa tese da inversão? Bom, aqui o ensaio entra numa parte bem controversa. Ele faz uma análise de várias figuras históricas e basicamente divide o pensamento ocidental em dois times que, na visão dele, são moralmente opostos. Então, ele apresenta essas duas listas de pensadores. De um lado, ele coloca nomes que associa à esquerda: Voltaire, Rousseau, Marx, Sartre. E do outro, pensadores que ele chama de conservadores, tipo Pascal, Burke, Tocqueville. E agora vem o pulo do gato, a parte mais polêmica. Ele afirma que a grande diferença entre esses dois grupos não são só as ideias, é o caráter moral de cada indivíduo. E a afirmação dele é fortíssima. A gente vai mostrar a citação exata para ficar bem claro que essa é a visão do autor, não a nossa interpretação. Ele alega ter encontrado um padrão de falhas morais graves nas biografias do primeiro grupo, em contraste com o que ele descreve como alta qualidade moral no segundo. Mas não para por aí. Além de analisar as biografias, o autor propõe um segundo teste. Ele usa aquela famosa frase bíblica: pelos frutos os conhecereis. A ideia é simples, né? Se a árvore é boa, ela dá bons frutos. E ele aplica essa mesma lógica para as ideias políticas. Ele quer comparar os resultados históricos que cada uma dessas tradições produziu. E o exemplo que ele usa para isso é central no argumento. Ele compara a Revolução Francesa com a Inquisição Espanhola. E a alegação dele é de que a Revolução, em um único ano, matou 10 vezes mais gente do que a Inquisição inteira em 4 séculos. Para ele, isso não é uma coincidência. É a prova de que certas ideias geram uma destruição numa escala que é incomparável. Tá, mas por que isso aconteceria? Qual é a causa raiz? É aqui que o argumento fica mais filosófico. O autor vai dizer que o problema todo está numa mudança radical, uma virada de chave, na maneira como o Ocidente começou a enxergar o tempo e o sentido da própria história. Para explicar isso, ele volta lá em Santo Agostinho e a ideia das duas cidades. Funciona assim: a história aqui na Terra, a cidade dos homens, é vista como uma bagunça. É um ciclo de impérios que sobem e caem, desastres, sem um propósito final aqui dentro. O sentido de verdade estaria fora do tempo, numa dimensão espiritual, a cidade de Deus. É essa dimensão que daria sentido para todo esse caos aqui de baixo. Então, se a gente olhar para a história aqui na Terra por essa lente, ela não é uma linha reta de progresso, sabe? É toda quebrada, fragmentada, culturas inteiras desaparecem, conhecimentos se perdem, tudo é interrompido o tempo todo pela morte, pelo esquecimento. E aí, segundo o ensaio, acontece a grande virada. Começam a surgir movimentos que tentam fazer o impensável: pegar a perfeição da cidade de Deus e forçar ela para dentro da nossa história, aqui na Terra. O foco muda completamente. Não é mais sobre a salvação da alma no além, mas sobre construir um paraíso terrestre, aqui e agora. E é justamente essa busca por construir o paraíso na Terra
que na visão do autor acaba dando ao mal uma espécie de autoridade sagrada, quase religiosa. Parece estranho, né? Vamos ver como ele amarra essa ideia. Ele usa um termo para isso, instante perpétuo. Pensa assim, é como tentar pegar uma foto de um futuro perfeito e querer que essa foto se torne a realidade para sempre, congelada. É pegar um objetivo político, que é algo do futuro, e tratar ele com a mesma reverência, com o mesmo peso de algo divino eterno. E aí o raciocínio dele se fecha, como um dominó. Primeiro, esse futuro perfeito se torna o objetivo máximo da história. Segundo, se o objetivo é tão nobre, então qualquer coisa que se faça agora para chegar lá é justificável. Terceiro, isso leva a uma absolvição em geral. Crimes, atrocidades, tudo é perdoado em nome da utopia que está por vir. E no final, a própria ideologia vira uma espécie de Deus. Ela ganha uma autoridade divina que ninguém pode questionar. Na prática, o resultado disso, segundo o autor, é uma inversão completa. O bem não é mais uma ação virtuosa que se faz hoje. O bem vira essa sociedade ideal lá no futuro. E o mal? O mal é simplesmente qualquer pessoa ou ideia que atrapalha a chegada desse futuro. E como esse futuro perfeito, por definição, nunca chega, a licença para oprimir, para matar em nome dele, acaba virando uma licença permanente. E com isso a gente fecha a análise desse argumento. A tese do autor nos deixa, no fim das contas, com aquela pergunta do começo, mas agora com um possível caminho de resposta. Será que é essa a lógica, esse mecanismo, que faz com que multidões inteiras sirvam ao mal com a mais pura e sincera convicção de que estão lutando pelo bem?